eu te dou graça, e graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar. Declare: teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Diga isso esta noite. Viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, tu és o meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, meu escudo e fortaleza és tu. Eis-me aqui. Te adoramos, levanta tuas mãos. O refúgio que é Cristo vem sobre ti esta noite. Diga a Ele. A ti eu
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, preparado pra mim, pra ti. Declare um novo amanhã. Confiamos. Preparado pra mim. Preparado. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Te adoramos. Eis-me aqui, Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Jesus. Eis-me aqui, Eis-me aqui. Jesus. Rendo aos teus pés. Aleluia. És tudo Diga isso. que eu preciso. Aleluia, Jesus. Eu me Lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. viver Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Recebemos nessa noite teu refúgio, tua proteção em nossas vidas. Eis-me aqui, Assim diz o Senhor para todos nós nessa noite. Eu tenho acolhido o teu clamor, tua súplica e tua oração. Eu sou um Deus que te ouvi nesta noite, e algo forte virá sobre a tua vida, ainda mais nessa semana, diz o Senhor. Levanta tuas mãos e comece a agradecer pelo Deus que te ouve, que te escuta e que te atende. Obrigado, Senhor. Fala conosco ainda mais. Aleluia. O Senhor está indo na tua frente, te dando vitória cada vez mais na tua vida pessoal, tua vida familiar, tua vida profissional. Receba, receba, receba. O Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua proteção. Ele é o teu refúgio, e não permitirá que teus pés vacilem. Antes, pelo contrário, Ele vai te guardar e vai te proteger. Nós declaramos esta palavra de fé sobre a tua vida esta noite, em nome de Jesus. Amém. Diga a pessoa do outro lado: Cristo é o teu refúgio forte e sólido. Aleluia. Glória a Deus.
Quantos sentem a presença do Senhor aqui? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Oh! Aleluia! Podem sentar, sejam todos bem-vindos. Semana de vitória no cristianismo. Celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia! Diga comigo, eu tenho plena certeza que nesta noite Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu minha súplica, amém? Aleluia! Uma senhora esteve aqui há pouco, muito necessitada, e nós oramos com ela. Ela não pôde ficar, mas ela foi para casa com a bênção em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Diga a pessoa do outro lado, vamos continuar orando porque Deus continua ouvindo, amém? Aleluia! Hebreus capítulo 12. Semana de olhar para Cristo cada vez mais. Aleluia! Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Digam todos: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, amém? Nesses dias o Espírito Santo fala ao nosso coração que nós devemos olhar para Jesus, e está muita coisa implicada nisso. Olhar significa dar atenção, olhar significa manter-se fixo em alguma coisa, não ser distraído, não perder a atenção, mas se fixar. E nesses dias Deus tem falado ao nosso coração de que a graça do Senhor, o dom, favor imerecido de Deus está sobre a minha vida e a tua vida. E não somente isso, mas também Deus nos abre a porta da comunhão com Ele através do seu Filho Jesus Cristo. E quando nós falamos de olhar para Jesus, nós estamos lembrando que nós não devemos menosprezar a Jesus, não devemos virar as costas para Jesus, mas devemos ter sempre presente em nossa vida o amor demonstrado de Deus para conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Estamos nesses dias comemorando que Cristo veio para nos perdoar, nos libertar, nos trazer perdão e nos trazer vida. E eu tenho um conselho a todos vocês e a mim nesta noite: vamos escolher o caminho que é Cristo. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, redenção, justificação, nova vida, e vamos renunciar o caminho da rebelião, amém? E vamos colocar nossos olhos fixos em Jesus. Esta palavra de fé no início da reunião, diga mais uma vez: Senhor amado, coloca meus olhos em Ti, amém? Aleluia. Abra a Bíblia agora em Mateus capítulo 27, verso 26. É impossível nesses dias comemorarmos a Páscoa sem falarmos da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Vamos meditar nesta passagem bíblica, nesse verso bíblico, Mateus 27, 26. Diz assim as Escrituras. Jesus está perante Pilatos, e o verso 26, quando encerra esse assunto de Jesus perante Pilatos, diz assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Dois personagens aqui, mais até, três: Pilatos, Jesus e Barrabás. E também não dá para excluir que tinha uma multidão que gritava: soltem Barrabás e crucifiquem.
Jesus. Nos dias que antecederam a morte de Cristo Jesus, apareceu algumas figuras importantes. E aqui tem duas. E eu quero falar sobre isso essa noite. O que significa Barrabás? Quem era esse homem? Ele era um bandido declarado pela lei. Sua reputação era de um homem ímpio, mau, que merecia, como diz a tradição e a lei da época, morrer em uma cruz. Toda pessoa na condição de Barrabás merecia morrer numa cruz. Ele era um ladrão, ele era um salteador, ele era um traidor. E é interessante que esse homem, naquele momento, ele representa a natureza humana. Ele representa todos nós. Porque um pouco mais à frente, nós vemos o apóstolo escrevendo o seu evangelho, que é Romanos. Ele diz que todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus, da glória de Deus e da vida de Deus. Então Barrabás, realmente ele era um homem que merecia morrer. Realmente ele era um homem que naqueles dias estava bem próximo de ele ir para a cruz e ser crucificado e morrer como alguém que merecia. Mas, além de Barrabás, um pouco antes, Judas trai Cristo. Os religiosos inflamam o povo para que Barrabás seja solto e Jesus seja morto. E Herodes e Pilatos ficaram meio em cima do muro. A mulher de Pilatos fica bem nervosa quando tem um sonho. Mas eles cedem à pressão da multidão que gritava até os dias de hoje, né? Cegamente, sem discernir que o presente de Deus para a vida deles, para a cura, para o milagre, para o perdão, para a mudança de vida, era aqueles que eles queriam que fosse morto e crucificado. Agora eu fico vendo todos nós nesta noite, nesse episódio da morte, da crucificação, da ressurreição, o amor que Deus tem para com a humanidade. Naquele momento em que Barrabás é solto e Cristo morre, aquele homem alcança a liberdade dele. Mas não foi só para Barrabás. Cristo é o instrumento de Deus que nesses dias nós comemoramos, que morreu no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê receba perdão, salvação, libertação. Quem deveria morrer era Barrabás. Quem deveria morrer éramos nós. Não havia pecado em Cristo, não tinha motivo nenhum. Barrabás era injusto, bandido, era um sacana. Mas o que diz a Bíblia lá em 1 Pedro 3,18? Olha que interessante. Vá a 1 Pedro 3,18 nesta noite. E diz assim a palavra de Deus: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados ou pelos pecadores, o justo pelos injustos. Quem era o justo naquele momento? Jesus. Quem era o injusto naquele momento? Barrabás. Não só ele, mas todos aqueles que gritavam e pediam que Cristo fosse morto. O justo morreu pelos injustos, para nos levar de volta para Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Preste atenção.
Deus nos amou e prova o seu amor para conosco, como está em Romanos 5:8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nesta semana, no mundo todo, dentro do cristianismo, é pregado que Cristo é o grande substituto para todo pecador, que Cristo é a resposta de Deus para todo homem, que Cristo é a solução de Deus para esse mundo. Gente, nós acordamos todo dia pela manhã, tem uma notícia terrível. Que coisa horrível o que está acontecendo na Bélgica, coisa inesperada, coisa maligna. O mundo precisa olhar para Jesus. A violência precisa ser detida, o ódio precisa ser detido, o sentimento da vingança precisa ser detido, a injustiça, a maldade, a crueldade tem que ser detido. E eu quero declarar nesta noite junto contigo: Cristo já morreu para que tudo isso seja desfeito, e todo aquele que olhar para Jesus, por mais pecador, injusto, merecedor de culpa, pode receber perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo. Páscoa é nós declararmos: Cristo assumiu o nosso lugar naquela cruz para que possamos ser livres. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Nunca me esqueço desse cântico. Quem lembra desse cântico antigo? Morreu a nossa morte, só eu me lembro. 1984 lançaram esse cântico. Eu pesquisei hoje lá na rádio. Quem lembra desse cântico? Para vivermos sua vida. Pastor, o senhor já era nascido em 64? Já, não parece, né? Mas já era. Sim, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E naquele momento, um injusto, um pecador, alguém por sua conduta de vida merecia ser morto, Cristo substitui ele e a toda a humanidade e morre naquela cruz para conquistar o meu perdão, o teu perdão, a minha salvação, a tua salvação, a minha justificação, a tua justificação, uma nova vida para todos nós, através da sua obra naquela cruz. Se esquecermos a cruz, estamos negando a essência fundamental e central do Evangelho. Não tem Evangelho puro e verdadeiro sem a obra da cruz. E esta noite eu quero dizer para ti e para mim: vamos continuar pregando a pessoa e a obra de Jesus Cristo, e o amor dele vai alcançar as pessoas, e muitos serão salvos, libertos, curados e transformados. Hoje fomos à rádio e chegamos na rádio para fazer o programa. Tivemos uma bela de uma surpresa. Nesta noite caiu um raio em frente ao prédio da rádio ali no centro, e cai uma fase, e lá vamos nós subir 11 andares para fazer o programa. É no último andar do prédio ali no centro antigo sul brasileiro. E quando eu ia subir, o porteiro disse assim: você não quer esperar mais um pouco, que eu acho que mais um pouquinho eles vão resolver aquilo ali. E uma voz lá dentro disse para mim: seria tão bom. Mas eu olhei para o relógio e disse: vai atrasar. E subi. Mas não quero falar da subida, eu quero falar da descida. Quando eu desço, tinha elevador. Quando eu chego na garagem, em frente ao prédio tem uma garagem. Todo mundo nos conhece ali já. Mas tinha uma pessoa que eu não conhecia. Tinha uma senhora que eu não conhecia. E ela está sentada. E a senhora que atende na garagem, o garotinho lá dentro daquela cabine, e ela sentada ali. E o Espírito Santo falou para mim: esta é a hora que eu te proporcionei para tu abençoar essa senhora. Ela estava sentada, eu olhei para ela e disse assim: o que houve, senhora?
eu estou com muita dor. Ah, tu está com muita dor. O que aconteceu? Eu fiz cirurgia dos meus 2 joelhos. E eu sinto muita dor. E os médicos disseram que não tem mais saída. Tinha um corte grande aqui, outro corte grande aqui. E ela olhou para mim e viu que eu estava com uma Bíblia. E eu olhei para ela e disse: eu vou orar por ti. Ela olhou para mim e disse: ora, eu creio, eu aceito. Ah, que coisa boa. E naquele momento veio uma presença de Deus naquele estacionamento. E as lágrimas começaram a correr nos olhos daquela mulher. O garotinho da cabine ficou assim. E a outra senhora começou também a ficar tocada. Eu orei por ela. E ela perguntou para mim: tu é de tal igreja? Eu disse: não, mas eu creio em Jesus Cristo e oro por ti. E eu creio que Deus vai tocar a tua vida. Ela olhou para mim e disse assim: eu recebo e eu creio. Eu recebo e eu creio. Sabe por que eu creio? Ela disse para mim: porque eu tinha uma irmã, 3 anos com depressão. E Deus mandou o Senhor aqui hoje para me fortalecer minha fé. E eu orei por ela, e eu dobrava meus joelhos, medo desse problema, 3 anos orando por ela. E ela está livre, e hoje é ela que está me ajudando. Era uma irmãzinha nossa, que estava precisando ser reforçada na fé, estimulada na fé. E eu quero te animar e te dizer: por onde tu passar, tem alguém que precisa conhecer Jesus, que o substituiu naquela cruz, que tem poder para curar, salvar, libertar, trazer paz e alegria na sua família, na sua vida pessoal. Deus tem o melhor para nós, por isso Ele deu Jesus Cristo. Vamos aproveitar esta época da Páscoa para levar Jesus às pessoas, levar o Salvador. E aqui nós vemos um texto simples, um único texto, onde Cristo assume o meu lugar e o teu lugar. Olha que interessante. Deus não ficou olhando para a reputação de Barrabás e para o seu filho. A religião olha para a reputação das pessoas e condena as pessoas, julga as pessoas, tem até coragem às vezes de dizer: tu não merece, tu não merece. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é exclusivo, Ele é inclusivo. E nesta noite Ele te trouxe aqui porque Ele te ama e tem uma vida abundante para te dar, para ti e para tua casa. E tudo que precisa ser restaurado, Ele tem poder e vai restaurar. Esse é o poder do Evangelho. O apóstolo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Por que ele dizia isso? Porque ele teve a vida dele mudada, transformada por Jesus Cristo. E eu quero dizer para ti que nesta noite, Jesus está aqui, como o grande substituto de Deus para qualquer situação difícil. Tem uma luta na tua vida, tem um desafio na tua vida, tem um desafio como essa nossa irmã, que veio desesperada aqui dizer que um parente dela fez uma cirurgia e ela veio correndo do hospital, que deu tudo errado. Você tem uma luta, você tem um desafio. Eu queria dizer para ti nesta noite: Jesus quer entrar nessa situação. Jesus quer entrar nessa circunstância. Sexta passada, estávamos em Novo Hamburgo, no bairro industrial, pregando o Evangelho. Ao terminar o culto, um homem nos procura e disse assim: pastor, eu quero dar um testemunho. Pois não? Vocês oraram na rádio essa semana e disseram: põe a mão na tua enfermidade. Pastor, eu tinha uma terrível dor no estômago por anos. Por anos aquilo vinha me machucando, me causando uma dor. Não havia remédio que consertava. Não sei o que aconteceu, pastor. Mas quando vocês oraram lá na rádio, instantaneamente, e ele dizia: olha, não tem mais nada. Não tem mais nada. Feliz, abençoado. Eu quero dizer nesses dias, para mim e para ti, o poder de Cristo é o mesmo, e Ele está liberado nesta noite para abençoar, curar, salvar e libertar. Agora, nesta passagem, tem uma coisa interessante, que talvez isso seja algo que esteja te incomodando. Havia uma multidão. Mateus, volta ali.
26, 27, 26, eu ia dizer 26, 27, mas é 27, 26. Havia uma multidão que gritava: crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Às vezes, preste atenção nisso, não me estou me referindo ao que tem acontecido em nossa nação nos últimos dias, o povo ir à rua, não estou me referindo a isso. Estou me referindo que há uma multidão, uma voz maligna. E às vezes essa multidão não são muitas pessoas, é aquela voz contínua no teu coração, ou na tua mente, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, dizendo: para ti não tem mais saída, para ti não tem mais volta, não há mais solução, esse filho não tem mais cura, esta nora não tem mais cura. Eu vim aqui nesta noite para dizer a você e para mim: nós não vamos ouvir a voz da multidão, nós vamos ouvir a voz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que muda as circunstâncias. A multidão influenciou aqueles homens, gritava. Eu quero dizer para ti nesta noite: cuidado com o conselho da multidão, cuidado com o conselho daquele que não ouve a Deus. Um homem muito cristão, Tozer, disse: não dê ouvidos para quem não ouve a Deus, não escute quem não escuta Deus, não dê atenção para a fala daquele que não escuta Deus falando com ele. O salmista diz: cuidado para não andar no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Não comprometa o futuro teu e da tua casa com os conselhos da multidão. A Bíblia deixa bem claro para mim e para ti que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, e existe uma voz maligna nesse mundo, contrária à vida de Deus, contrária ao querer de Deus, contrária a tudo aquilo que Deus criou. E eu quero dizer para ti que, lamentavelmente, Herodes e Pilatos não tiveram firmeza, mas Deus vai dar firmeza para mim e para ti, não seguir a voz da multidão. Muitas vezes as pessoas, por seguir a voz da multidão, foram levadas à destruição. Escutem uma coisa, a Bíblia nos ensina, nós falamos no início, de olhar para Jesus, o autor e consumador. E olhar significa não dar lugar à distração, não dar lugar para caminhos alternativos. E a multidão estava tão cega que eles gritaram fortemente no verso 25, dizendo assim: e o povo todo respondeu: caia sobre nós, olha só, o seu sangue sobre os nossos filhos. Estavam destruindo a geração futura pelo erro do seu coração. Eu quero que nesta noite tu te levante ao lado de Cristo e diga: eu quero ouvir a tua voz, Jesus, eu quero ouvir o teu conselho, eu quero seguir aquilo que tu tens para mim, eu quero dizer e ouvir aquilo que tu tens para mim. Maurício não sabia o que aquela mulher tinha aqui quando chegou, e entre um cântico e o outro, ele disse: Deus sabe a dor, a necessidade que tu estás aqui nessa noite, e Ele tem poder para resolver. Algo assim, não é bem igual, mas nesse sentido. E aquela mulher ali, ela foi tocada por Deus, e ela disse para mim: eu não posso ficar. E ela foi ficando, ela foi ficando. E entre um cântico, ele olhava para nós aqui na frente para dizer: eu ia embora, mais adoração. Aí puxa um cântico que fala direto ao coração dela. O que é isso? O que faz uma mulher vir num culto como esse, e em 5, 10 minutos Deus encher o coração dela de amor, de graça e de vida?
o propósito de Deus. Não foi em vão que tu veio aqui nesta noite. Não foi em vão que você chegou aqui nesse lugar. E eu quero te dizer nesta noite, o sangue de Jesus não vai vir como maldição sobre a tua família, vai vir para proteção, salvação e livramento. João 3,19 diz: e eles preferiram andar nas trevas, porque as suas obras eram más. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer: Cristo é poderoso para destruir as trevas, e a tua casa vai ser abençoada por Deus. Esse é um ano que Deus vai agir na tua família. A morte de Cristo produz para mim e para ti, naquela cruz, uma libertação que só Ele poderia conquistar. Só Jesus. E é interessante que naquele momento em que Cristo morria, a Bíblia diz que Ele disse: Deus meu, por que tu me desamparas? Ele não foi abandonado por causa dele, Ele foi abandonado por causa dos nossos pecados. Ele não foi deixado por Deus por causa dos seus erros. Ele foi deixado porque, como nosso substituto, Ele assumia sobre Ele toda a maldição das trevas, todo o projeto do diabo para destruir a vida do homem. Ele assumia, e Ele ali conquistava a minha vitória e a tua vitória. Cristo não ficou na cruz, Cristo não ficou no túmulo. Sexta-feira de tarde Ele morreu, passou o sábado em silêncio, mas no domingo pela manhã, o poder de Deus o tirou daquele túmulo, e Ele subiu aos céus e está vivo, está sentado do Deus Todo-Poderoso, à direita de Deus Todo-Poderoso, e Ele pode te ajudar nessa noite. E quando Ele morreu e ressuscitou, Ele venceu as trevas, venceu o diabo, venceu os infernos, Ele venceu tudo para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida e vida em abundância. Cristo mudou a nossa vida e vai continuar mudando, e nós declaramos que Cristo é a solução desse mundo, e até a volta dele, o seu poder será visto ainda mais na face da terra. Reinos vão se converter, presidentes vão se converter, Deus vai salvar muitas pessoas e vai acabar a maldade cada vez mais. Diga a pessoa do outro lado: pregue Jesus Cristo. E Ele disse: por que tu me desamparas? Por que tu está me deixando? Sabe por quê? Para que eu e você nunca mais viesse nos sentir desamparados e sozinhos. Como já temos citado esse texto de Hebreus 13:5. Nunca te desampararei, nunca te deixarei. Cristo sofreu como nosso substituto naquela cruz. E saiba toda a força maligna disso, para que nós nunca mais estivéssemos sozinhos. Ele diz: por que tu me abandona? Porque naquele lugar Ele tomava o meu lugar e o teu lugar. Ele levou todo o castigo que nós merecíamos, inclusive o castigo da solidão e do abandono. E eu te declaro amado e livre da solidão e do medo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus tem o melhor para ti. E Mateus, já estamos 27:45. O que diz? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Naquele momento houve trevas, mas Ele ficou sozinho, solitário, sofrendo, suportou as trevas por mim e por ti, para nós não sermos mais órfãos, abandonados e vivermos na tristeza e no medo. O que diz o salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Cristo andou no vale da sombra da morte, mas não ficou na morte. Ele venceu por mim e por ti. A minha fé e a tua fé tem um verdadeiro força e significado quando nós olhamos não para nós, mas quando nós olhamos para o que Jesus fez por mim e por ti naquela cruz. Então Ele sofreu o abandono, Ele sofreu a solidão, Ele sofreu as trevas, Ele sofreu
desprezo, ele foi moído, foi desprezado, foi rejeitado, ninguém fez caso dele. Mas ele não agiu com rancor, nem com ódio. Ele perdoou até o último momento, para que hoje à noite, todos nós, independente do nosso pecado, do nosso erro, ou das nossas transgressões, pudéssemos olhar para a cruz e ver: Ele me ama mais do que os meus erros. Ele tem a solução para mim. A religião não consegue fazer isso, mas Jesus já fez. Nós já falamos várias vezes e repetimos nessa noite: você não precisa ser um religioso. A religião é o esforço do homem para chegar a Deus. A fé é a confiança que nós temos num Deus que chegou a nós através de Jesus Cristo. Jesus te trouxe aqui essa noite para te relembrar nesses dias a importância da base da tua fé, que é simplesmente a pessoa, a obra, a pessoa que Cristo foi, é e sempre será para mim e para ti. E eu encerro nesta noite antes de orarmos. Amém? Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Aleluia. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Vamos ficar em pé e vamos ler esse texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Fecha os teus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Uma só pergunta diante de tudo que ouvimos. Qual vai ser a tua resposta nesta noite ao amor de Cristo revelado por ti naquela cruz? Qual vai ser a tua resposta nesta noite ao amor, à graça, à obra, ao lugar que Ele assumiu por ti? Qual vai ser a tua resposta diante de tanto amor? Você vai rejeitar ou você vai receber a Jesus como teu Salvador, Senhor, Libertador? O Senhor diz para ti nesta noite: o momento que tu está vivendo não é o teu fim. Volta os teus olhos para mim nesta noite, e eu vou mudar a tua história. E o Senhor está dizendo para aquele que já é convertido: não deixe de me buscar, não deixe de me amar, não deixe de te consagrar, não deixe de honrar o meu filho e a obra dele por ti naquela cruz, porque eu sou a tua força e o teu sustento, e eu vou te fortalecer cada dia. Mas eu sinto nesta noite, o amor de Jesus aqui. E talvez você não entenda ou não sabe o que fazer, mas nós queremos te dar um conselho. Como resposta de tudo que Jesus é e fez por ti naquela cruz, eu queria te convidar a levantar a tua mão direita e dizer: Senhor Jesus, eu aceito a ti nesta noite como meu Salvador e meu Senhor.
Diga: eu declaro nesta noite que tu perdoa os meus pecados, tu perdoa as minhas falhas, e eu me comprometo de viver contigo, de te seguir, de te amar. E hoje à noite eu abro meu coração para ti. Eu aceito a ti como meu Salvador, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Diga: e eu sujeito agora a minha família a ti. Eu entrego a minha casa em tuas mãos. E eu declaro pela fé que tu ama minha família, Senhor. Tu tens o melhor para minha casa, Senhor. Levanta tuas mãos e diga ao Senhor: renova-me. Já. Aleluia. Diga a Ele: renova, Senhor. Põe em mim teu coração. Diga outra vez: renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Levanta tua voz e declare: necessita mais. Deus sabe de tudo que você precisa. Renova-me, renova-me, Senhor, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita, Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Levanta uma mão nesta noite, e todo aquele que chegou enfermo aqui, se você pode colocar a outra mão sobre o lugar da tua enfermidade, faça isso agora. Se você não pode, então coloque as duas mãos sobre o teu coração, que eu quero orar, porque Deus sabe o que tu necessita no teu físico, e agora Ele está aqui para curar.
Pai, em nome de Jesus, toca cada corpo enfermo com a tua mão de poder. Nós declaramos que essa dor desapareça, esse enxume saia agora. Você está sentindo o toque do poder de Deus. E eu te peço pela fé, Senhor, para que essa pessoa sinta que tu estás tocando ela agora, que tu aqueça esse lugar enfermo com o calor que vem de ti. E eu declaro, em nome de Jesus Cristo, esse nódulo desaparece, esse cisto desaparece, esse problema nessa artéria, nesta veia, sai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Declaro, Senhor, pela fé em teu nome nesta noite, teu toque de cura sobre as pessoas enfermas agora. Receba agora. Receba agora pela fé em nome de Jesus. Deus está curando agora. Deus está curando. Se você não podia mover um braço ou uma perna, que esse era o teu problema, se você não podia fazer, faça isso pela fé agora. Deus te cura agora. Eu sei que Deus está curando agora. Nós declaramos milagres nesta noite. Declaramos saúde sobre o corpo das pessoas. E aqueles que estão ouvindo pela internet, este culto, nós declaramos você curado em casa agora, em nome de Jesus Cristo. Ministramos a saúde de Deus sobre a tua vida nesta noite. E declaramos que essa enfermidade deixe o teu corpo aí onde você está agora. E que tu seja curado por Jesus Cristo. Levantamos nossa oração a ti. E recebemos o teu toque, o teu milagre nesta noite. Eu te dou